Olá, alunos. Eu sou a professora Júlia e hoje a gente vai dar continuidade à nossa matéria, né, Bases de Administração Aplicadas à Enfermagem. E como eu disse para vocês na aula anterior, essa aula a gente vai começar a focar mais na administração na área da saúde, que é a área que a gente está, né? Bom, a administração, né, na área da saúde, ela é muito complexa, porque envolve diversos profissionais, não só enfermeiros, né? Como também médicos, fisioterapeutas. Então, o livro de vocês traz, né, esse tema, administrando recursos em saúde. Quando se diz, né, da administração na área da saúde, a gente já tem que associar isso a algo muito complexo. Ai, professora, mas por que complexo? Complexo pelo fato de que são, são diversos objetivos que esse administrador tem em mente. O principal dele sempre vai ser manter o bem-estar do paciente. A saúde do paciente sempre vai estar em primeiro lugar. Mas o fato de não só pensar no paciente, mas também pensar em toda uma equipe por trás, isso faz com que dificulta você conseguir administrar na área da saúde da maneira correta e de uma forma que não fique tão prejudicial tanto para o paciente como para os funcionários. Então, gente, por mais complexo que seja a administração na área da saúde, é a área mais importante da saúde. Claro que, né, todas as áreas da saúde são importantes, mas se a gente parar para pensar, né, se não existisse, né, a administração de recursos em saúde, um hospital não iria funcionar. Então, a administração é a base de tudo. Como a gente viu anteriormente nos exemplos que eu fui dando, né? Desde um setor em específico, respeitar a hierarquia dentro de um setor, até no RH, em reuniões administrativas com chefes, tudo isso é importante. Em reuniões administrativas, se não tem um chefe representando a enfermagem não consegue recursos para si, não consegue recursos para o setor em específico que ali está trabalhando, né? Então, a administração é uma área muito complexa e muito importante na área da saúde, tá? No Brasil, o processo de reconstrução do setor de saúde teve um ponto de partida lá na reforma sanitária, na década de 70 e de 80. E isso ganhou força com o regulamento do SUS, que foi assinada lá em 1988. Ai, professora, mas por que só, né, na reforma sanitária teve um ponto de partida e só ganhou força depois que foi assinado o regulamento do SUS? Gente, antes, se a gente parar para lembrar, né, da história da saúde no Brasil, antes a saúde não era para todos, a saúde era algo voltado só para quem tinha dinheiro. Então, com todos esses pontos, tanto a reforma sanitária como a lei que regulamenta o SUS, serviu como pontapé para que a administração na saúde começasse. Porque para se começar algo, precisa, primeiro de tudo, com uma administração na frente, né? Então, a gente, como eu disse aqui, né, o regulamento do SUS, a gente precisa, para falar do regulamento do SUS, a gente precisa relembrar da Lei 8.080, lá de 1990. Essa lei, vocês já devem ter estudado. Eu não vou entrar em detalhes dessa lei,
tá bom? É só mesmo para a gente relembrar. Essa lei é uma das leis orgânicas da saúde e ela regulamenta o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Essa lei está previsto atendimento público a todo cidadão brasileiro, respeitando os seus direitos e valores. Ou seja, o que essa lei diz? Todo mundo tem direito à saúde, tem que ter acesso à saúde, independente da sua classe social, da sua cor, da sua classe, da classe social, já comentei, né? Independente de tudo, o cidadão brasileiro, ele tem acesso ao atendimento de saúde público. Então, desde a criação do SUS, que foi lá em 1988, outra coisa que vale relembrar, isso é muito pegadinha em concurso. A criação do SUS foi em 1988. Foi quando, vamos dizer assim, tiveram a ideia do SUS. Mas infelizmente, a gente teve aí o SUS ficando no papel por 2 anos, até 1990, que foi quando veio esta lei e regulamentou o SUS, tá bom? Isso, gente, eu quis comentar, né, com vocês, porque isso é muito pegadinho em concurso, tá? Então, uma coisa é regulamentação e outra coisa é a criação do SUS, tá bom? Bom, então, quando o SUS foi criado, quando ainda estava lá no papel, em 1988, os setores públicos e privados, eles aumentaram as demandas. Por quê? Antes a saúde era privada para um número X de pessoa. Aí liberou para todo mundo, para todo cidadão brasileiro. Então, a demanda de atendimento aumentou muito. Então, tanto o setor público como o setor privado ficou cheio de gente, cheio de atendimento. O setor privado, vocês devem estar pensando, né? Nossa, mas por que não só o setor público? O setor privado, por conta de empresas que aí, né, já estavam entrando com planos de saúde para os seus funcionários. Enfim, então, tanto o setor público como o privado ficou com uma demanda muito alta, e aí precisou entrar um modelo de administração para dar conta dessa demanda, né? Então, o modelo de administração que entrou no setor público e no privado foi o mesmo. E aí mudou, né? Só mudou a demanda de cada local em que estava inserido. Como assim a demanda de cada local que estava inserido, no caso, né? Em São Paulo a gente tem uma demanda X. No interior, a gente não tem a mesma demanda que em São Paulo, porque São Paulo é uma capital, São Paulo é uma cidade grande, comparando com Pirassununga. A gente não tem a mesma demanda de atendimento que São Paulo, tá? Então, para colocar em prática tudo que estava naquela lei orgânica 8.080 lá do SUS, para os usuários realmente usarem, né, desfrutarem daquilo, os administradores, gente, eles tiveram que. Eu fico imaginando, sabe? Como que foi, porque foi tudo muito corrido. Vocês imaginam, do nada estava de uma maneira, e aí da noite pro dia, entre aspas, né? Mas assim, do nada já tá com uma demanda dobrada, triplicada. Vocês imaginam como os administradores ficou, né? Com tanta coisa para dar conta. Então, gente, eles tiveram que lidar com normas operacionais básicas que são implantadas na assistência à saúde desde lá daquela época, sendo
usando, né, como formas alternativas para fortalecer o processo de gestão, que era tão complexo. Porque é o que eu disse, do nada vocês terem uma demanda X de usuários e aí do dia para a noite essa demanda duplicou, triplicou. Isso é muito complexo para os administradores. Mas por que, né, é complexo? Porque se o administrador, por exemplo, não pede luva, a luva não vai chegar no setor sozinha. Alguém tem que fazer o pedido. Quem que vai fazer esse pedido? Vai ser a enfermeira do setor? Não. Vai ser aquela enfermeira RT que a gente comentou em outras aulas também. Aquela enfermeira RT vai ver a demanda e vai fazer esse pedido. Vai passar para o RH, enfim, aí cada hospital tem a sua forma, né? Mas é muito. Nessa época, vocês imaginam, em 1990, 1991, para isso, né? Para eles conseguirem seguir o que estava no SUS, na lei do SUS, vocês imaginam como esses administradores ficaram? Foi assim, o SUS veio, né, como algo novo, algo para revolucionar e realmente revolucionou. Mas eu costumo dizer para os meus alunos que o SUS é um bebê que está engatinhando, porque ainda existe muitas coisas que precisam ser melhoradas no SUS, existem muitas coisas que está lá naquela lei 8.080 que precisa ser colocada em prática, que infelizmente ainda não foi colocada em prática. Mas é isso, o SUS é um bebê que está engatinhando, que está aprendendo a andar, assim como os funcionários. Esses administradores que a gente está comentando aqui, né? Esses administradores, eles não aprenderam do dia para a noite como administrar em alta demanda, uma demanda muito grande. Eles não aprenderam isso do dia para a noite. Muitos tiveram que aprender na raça, né? Então é muito complexo isso, gente. A gente viu isso na pandemia. Na pandemia, quantos hospitais ficaram sem, sem produtos básicos, como luva, catéter e assim por diante. Medicamentos. A pandemia também foi um outro exemplo que a gente pode utilizar para a gente conseguir imaginar, né? Então foi mais ou menos isso que esses administradores dessa época tiveram, né, que lidar com uma pandemia em alta escala, mas que não era pandemia, né? Era só o SUS chegando no Brasil. Bom, aqui está o meu contato. Essa aula foi só uma aula mesmo introdutória, tá? As próximas aulas a gente vai ver esses administradores que a gente está comentando. Quem são esses administradores? As próximas aulas a gente vai ver isso. Se for surgindo dúvidas, pessoal, vão me mandando no WhatsApp, tá? Eu entendo que a administração às vezes pode ser algo para vocês complexo, algo meio abstrato. Então me manda mensagem se vocês tiverem dúvida, porque eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Tchau, pessoal, até a próxima aula.